Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 42, com o objeto de conhecimento, construção composicional e estilo, gêneros de divulgação científica. Detalhamento, finalidade, elementos constitutivos, recursos textuais e discursivos, marcas linguísticas, recursos verbais e não verbais, informação, vocabulário técnico e pontos de vista. E nós vamos observar todos esses itens nos gêneros de divulgação científica. Vamos à nossa aula. Compreender estes gêneros de divulgação científica é entender um pouquinho de como eles precisam utilizar uma determinada linguagem, determinados elementos para se aproximar de um público que não é um público que pesquisa necessariamente sobre aquele assunto, mas que tem algum interesse. Você precisa popularizar determinados tipos de pesquisa para se aproximar desse público. Então a gente vai tentar entender um pouquinho de como funcionam esses gêneros de divulgação científica, que não necessariamente são as pesquisas, mas uma forma de popularizá-las. Então observem comigo. Primeira coisa que nós vamos tentar entender é que esses gêneros aparecem muito em revistas, em determinados jornais, periódicos no geral, em que você precisa divulgar algo interessante dentro do campo da pesquisa. Aqui nós temos um exemplo material, né? Esse exemplo que avanços éticos e direitos humanos na ciência moderna, nesse formato como uma revista. Ele vai tentar atrair principalmente pela linguagem e também por elementos visuais. Então você vê que nós temos aí imagens que tem a ver com direitos humanos, ciência no geral. A gente vai ler o texto, mas obviamente não por esse aqui, que está um pouquinho difícil a leitura. Então observem comigo. Avanços éticos e direitos humanos na ciência moderna. Vamos ver o conteúdo, tentar entender um pouco dessa linguagem e de como é estruturado. Então, à medida que a ciência avança e desvenda os mistérios do universo, é crucial refletir sobre os valores éticos, os direitos humanos e a cidadania que guiam essas descobertas. Percebam que eu ainda não falei necessariamente sobre pesquisa, sobre esses avanços. Eu estou dando uma introdução, fazendo com que o meu leitor já se habitue, já se situe nesses avanços anunciados no título. Então, nos últimos anos, há um crescente reconhecimento da importância de incorporar considerações éticas e respeito aos direitos humanos em todas as áreas da pesquisa científica. Continuando, um exemplo marcante desse movimento é a crescente preocupação com a ética na pesquisa com seres humanos. Então, aqui sim, já estamos introduzindo a respeito das pesquisas. Então, a divulgação científica ela vai se preocupar em fazer essa introdução, em situar o seu leitor. Então, a comunidade científica reconhece a importância de proteger os direitos e a dignidade dos participantes de estudos científicos, garantindo o consentimento informado, a privacidade e a confidencialidade dos dados. Então é comum que a gente utilize essas problemáticas, fale delas e fale sobre determinadas soluções também. O que os cientistas, o que está sendo pesquisado, o que está sendo feito a respeito daquilo. Então essas medidas éticas são essenciais para garantir que a pesquisa científica seja realizada de forma responsável e respeitosa. Além disso, há uma crescente conscientização sobre a necessidade de promover a equidade e a inclusão na ciência. Então, não só falando sobre como isso é encontrado em pesquisas recentes, mas para que servem essas pesquisas, qual o objetivo. E a gente vai ver que no gênero de divulgação científica é muito importante você apresentar essa justificativa, esses objetivos, porque as pesquisas elas não existem de forma independente, elas precisam fazer parte de um cotidiano, elas precisam voltar para as pessoas de alguma forma. E os gêneros de divulgação científica eles buscam apresentar esses elementos. Então isso inclui garantir o acesso igualitário às oportunidades de educação e pesquisa, bem como combater o preconceito e a discriminação com base em raça, gênero, orientação sexual, origem étnica ou qualquer outra característica pessoal. Lembra que a gente está falando sobre direitos humanos, né? E sobre ética. A diversidade na ciência não apenas enriquece o campo, mas também promove a justiça social e a inclusão de perspectivas variadas.
Na sequência, outro aspecto fundamental é a responsabilidade social da ciência. E vocês estão vendo que nós temos algumas coisas do tipo dissertativo argumentativo, né? Que a gente apresenta a problemática, você tem um desenvolvimento, você tem esses desenvolvimentos desenvolvidos em parágrafos diversos, e nós temos uma conclusão daqui a pouquinho. Então, os cientistas têm o dever de considerar as implicações éticas de suas pesquisas e tomar medidas para mitigar quaisquer efeitos adversos sobre a sociedade e o meio ambiente. Isso inclui abordar questões como o uso responsável de novas tecnologias, os impactos socioeconômicos de descobertas científicas e a sustentabilidade dos recursos naturais. Então, além disso, é importante reconhecer os direitos humanos fundamentais em todas as etapas do processo científico. Nesse texto especificamente, nós não temos muita referência aos estudos, o que tem sido feito, mas ele faz uma síntese daquilo que tem sido praticado nos diversos campos da ciência. Então, isso inclui o direito à liberdade de pensamento, expressão e associação, bem como o direito a um meio ambiente saudável e a benefícios equitativos resultantes da pesquisa científica. E ao promover uma cultura de ética, direitos humanos e a cidadania na ciência, podemos garantir que o avanço do conhecimento seja guiado por princípios de justiça, responsabilidade e respeito pela dignidade humana. Percebam que toda a temática girou em torno dos direitos humanos e ética, né? Então você precisa concluir, está sendo concluído, voltado justamente para aquilo que foi abordado durante o texto. Então essa abordagem não apenas fortalece a integridade da pesquisa científica, mas também contribui para a construção de um mundo mais justo e sustentável para todos. E a gente já vai começar, após esse texto, a falar dos gêneros, com uma indagação. Então, você já se perguntou como são produzidos os textos que lemos em revistas de ciência, sites especializados ou programas de televisão que tratam de assuntos científicos? Então, vocês têm que pensar da seguinte forma, que nós temos esses suportes, né, como revistas de ciência, sites especializados, programas de televisão, e que eles vão tratar de assuntos científicos, mas você não se interessa por todos os assuntos científicos de todas as áreas. Você pode até estudar física, química, biologia, mas é difícil que você, de fato, se aprofunde e entenda o vocabulário técnico de todas essas áreas. Então, esses gêneros, eles vão tornar acessível. Então, pois bem, esses textos pertencem a um gênero muito importante, que é o gênero de divulgação científica. Esse próprio termo, divulgação científica, essa ideia de divulgar, de apresentar, né, fazer com que todos se tornem cientes daquilo que está sendo pesquisado. Então, eles têm como objetivo principal tornar o conhecimento científico acessível e compreensível para o grande público. Então, atentem para esses termos. O conhecimento científico acessível e compreensível. Acessível, muito em função da linguagem que vai ser utilizada e dos meios que você vai usar para divulgar, e compreensível, porque você precisa transformar termos de vocabulário técnico em termos que sejam entendidos por grande parte da população, que não tem aquele mesmo conhecimento, mas que se interessa por saber o que está sendo feito no campo da pesquisa. Então, utilizando uma linguagem clara e muitas vezes repleta de recursos visuais, muito importantes recursos visuais. A gente vai ver que tem infográficos, imagens, tudo isso vai ser apresentado nesses textos. Então, existem diversos gêneros de divulgação científica, cada um com suas características específicas. Nós trouxemos para vocês alguns exemplos. O primeiro deles são os próprios artigos científicos, esses mais técnicos, mas ainda assim divulgam essas pesquisas, né? Então são textos escritos por pesquisadores, por isso eles são muito técnicos, porque os próprios pesquisadores escrevem, trazendo os dados que eles têm analisado nas diversas áreas do conhecimento, ciências naturais, linguagens, matemática, tudo isso pode ser apresentado por esses pesquisadores nos artigos científicos. E os especialistas em determinadas áreas, com o objetivo de apresentar resultados de estudos e pesquisas, muito importante. Eles são geralmente publicados em revistas científicas e geralmente são mais técnicos e específicos. Então, um exemplo ali, como se fosse um texto na influência do aquecimento global na biodiversidade marinha. Isso serve, inclusive, muitas vezes como alerta para a comunidade científica, para chamar atenção para alguma problemática. E uma revista muito conhecida mundialmente é a Nature, ou Nature, como está escrito ali, né? Nature, no inglês, também muito responsável por artigos científicos que mudam a percepção da comunidade, das pessoas, sobre
mudanças no mundo, principalmente nas ciências naturais. Próximo exemplo são as reportagens científicas, que são textos produzidos por jornalistas especializados em ciência. Então, eles possuem algum conhecimento, ainda que limitado, mas o suficiente para compreender esses artigos e transformá-los em reportagens. Então, eles têm o intuito de apresentar descobertas científicas recentes de forma acessível ao público, da forma que você consiga compreender. Aqui nós temos o nosso CMEAN News, representando as reportagens científicas com esse texto, que fala ali sobre a ciência precisa de mais mulheres, então falando um pouquinho sobre como a presença feminina ainda aparece muito pouca no campo científico, trazendo essa ideia da reportagem. O cientista especialista, ele vai, ele compreende e ele traz a problemática de forma acessível ao público, porque com muitas pessoas pensando sobre o assunto e se mobilizando, as mudanças são mais eficientes, perfeito? Na sequência, nosso próximo gênero de divulgação científica são os documentários científicos. Na TV aberta a gente vê bastante documentários, né? Nós temos programas especializados que vão em comunidades, que observam, que gravam, trazem imagens muito importantes para você compreender, traz os termos técnicos, pesquisas e reportagens que têm entrevistas com esses especialistas para falar, por exemplo, sobre a seca. Muito comum nos últimos anos, reportagens com documentários científicos sobre as secas no norte do Brasil, no Amazonas principalmente, de como afeta a população local. Tanto que nosso exemplo aí é um documentário chamado Ribeirinhos, né? Que trata sobre essas comunidades. Então esses documentários, eles são produções audiovisuais. Lembrando que os gêneros de divulgação científica, eles usam e abusam da ideia da imagem. Então um documentário, principalmente, é muito importante essa visibilidade. Então, as produções audiovisuais que exploram temas científicos de maneira mais ampla e aprofundada. Então, são reportagens transformadas em documentários e utilizam esses recursos visuais e essas entrevistas com os especialistas. Então, é comum, por exemplo, você ver documentários sobre o reino animal, acho que são que as pessoas mais conhecem, vem bastante, mas no nosso exemplo ali na imagem, nós temos também falando sobre a população ribeirinha. E aí, obviamente, vai mostrar sobre mudanças climáticas nas regiões, espaciais, ou como uma barragem, a construção de uma hidrelétrica pode afetar essas populações. Depende muito no que se está aprofundando naquele documentário. O outro item muito importante no gênero são os infográficos. Falei para vocês. Revistas no geral, utilizam bastante infográficos. Eles tentam representar visualmente, combinando com o texto, as imagens e os gráficos para explicar esses conceitos científicos de maneira clara e didática. Muito importante. Também, no nosso exemplo, por exemplo, nós temos aqui esse gráfico de diferença salarial, que trata sobre a desigualdade salarial nos melhores e nos piores países para ser mulher. Então imagine você que alguém já fez esse levantamento e a partir desse infográfico eu vou fazer uma espécie de resumo de tudo aquilo que já foi trabalhado. Você não teve o trabalho de ler o artigo todo. O próprio infográfico, que traz aqui imagens, ele vai falar sobre essa diferença salarial. E a gente vê aqui que o país mais igualitário é a Noruega, é o nosso exemplo. Em termos de gênero, já que, segundo a pesquisa que foi feita em 145 países, na Noruega se observou que não existe diferença salarial entre homens e mulheres, ganham exatamente a mesma coisa no geral. Lá em segundo a gente já tem uma diferença, né? A gente vê aqui que o gráfico mostra que essa cor amarela, ou um amarelo quase laranja, ele fala sobre a média dos homens e os vermelhos falam sobre a média das mulheres. Só na Noruega há essa equiparidade. Já nos outros, a gente tem diferenças menores. Os homens, por exemplo, na Islândia, ganham, em média, 10,6% a mais do que as mulheres. Enquanto isso, ao lado nós temos os países menos igualitários, em que nós temos o Iêmen sendo o menos igualitário, é isso? Ou o contrário? Enfim, nós temos aqui uma diferença ao lado com a numeração da diferença. Iêmen, Paquistão, Chad, Irã, Jordânia,
Marrocos, todos eles bem menos igualitários, com uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Olha lá, o Irã com 82,7%, muito alta a diferença. A Suécia também aqui do lado está entre os mais igualitários, né? Nós temos uma diferença só de 1%, mas apenas na Noruega se identificou, segundo o nosso gráfico, que não há uma diferença entre o salário de homens e mulheres. Então os infográficos facilitam, né? Você percebe que nós temos ali números, imagens, cores e até a representação dos países com as suas bandeiras para não causar nenhuma confusão, trazendo esses dados. Então o gênero de divulgação científica ele facilita. Afinal de contas, você não leu a matéria que foi feito, o artigo que foi feito com mais de 140 países, 150 países, em que você tem toda essa descrição, o método da pesquisa, o tempo em que ele foi feito. Não, tudo isso já está resumido ali com a referência embaixo bibliográfica no nosso infográfico. Perfeito? Continuando então, nós temos lá a finalidade, para que serve os gêneros de divulgação científica. A gente já falou um pouquinho sobre, mas para vocês deixarem registrado, os gêneros de divulgação científica têm como objetivo principal tornar o conhecimento científico acessível ao público em geral. Tornar acessível, fazer com que mais pessoas consigam ter contato com esses dados. E isso contribui para a disseminação da ciência. Afinal de contas, se você pesquisa um determinado tema, você faz com que a população se interesse e faz com que a pesquisa possa continuar, ela muitas vezes também ganhando mais orçamento, para que você possa fazer pesquisa de campo, comprar material. Isso é muito importante. Então os gêneros de divulgação científica precisam mostrar que essas pesquisas estão servindo, que elas estão sendo úteis. Também tem um aumento do interesse por temas científicos. As pessoas se interessam a mais patrocínio, tudo em cima daquela pesquisa faz com que seja mais bem desenvolvida. Então, para cumprir essa finalidade, os textos científicos buscam apresentar informações de forma clara e objetiva. Ela precisa ser acessível, né? Utilizando uma linguagem acessível e muitas vezes repleta de recursos visuais para facilitar a compreensão do leitor. E observem que nós temos mais um exemplo na sequência. Olha só como o visual é muito importante. É muito comum que a gente observe nas revistas dessa forma, né? O anúncio, os mistérios do espaço revelados. Esses mistérios do espaço, com essa temática, vêm junto com essas imagens. Então observem como a imagem traz a ideia de espaço. Temos astronautas, planetas, tudo com cores atrativas para o público. E uma chamada, né? Nós temos a chamada na sequência. A gente tentou reproduzir aqui um pouquinho como estaria dividido numa revista, várias imagens diversas, bonitas, atraente aos olhos, né? Uma coisa assim que chama bastante atenção. Então, os mistérios do espaço revelado, temos o planeta, o astronauta. Nesta edição especial, convidamos você a mergulhar nas profundezas do cosmos e desvendar os segredos do universo. Então, percebam que a chamada ela já tem esse apelo. Ela já precisa chamar a atenção do seu público dessa forma, precisa fazer com que você vai descobrir. Existem mistérios e nós vamos apresentar para vocês esse mistério. Você vai desvendar. Você não precisou ler o artigo científico para isso, não. A gente destrinchou, a gente fez um estudo e apresentou tudo de forma mastigada aqui para vocês. A chamada ela tem esse intuito já de atrair a atenção junto com essas imagens que a gente trouxe. Continuando. Com uma linguagem acessível e repleta de fascinantes imagens capturadas pelos telescópios mais avançados, olha só, esse apelo mais avançados, apresentamos descobertas recentes que nos aproximam cada vez mais das estrelas, dos buracos negros que desafiam as leis da física aos exoplanetas que podem abrigar vida além da Terra. São coisas que já causam essa curiosidade, atiçam a curiosidade, né? Vida além da Terra? Cada página desta revista é um convite para explorar o desconhecido e expandir nossa compreensão do cosmos. A ciência está ao alcance de todos e juntos vamos desbravar as fronteiras do conhecimento. São chamadas muito comuns em revistas como, por exemplo, a Super Interessante, talvez a revista mais popular de divulgação científica no Brasil. Muito importante também como eles organizam esse texto, fazem essas chamadas que apresentam um apelo ao público e utilizam imagens, muitas imagens para chamar
a atenção e também para facilitar a compreensão do seu leitor. E dentro de tudo isso, desses gêneros, como é que é feito? A gente já sabe para que serve, mas o que é que eu vou utilizar? Como é que eu vou chamar a atenção do meu público? A gente sabe, imagens, linguagens e também outras estratégias. Observe. Recursos textuais e discursivos. Então, no gênero de divulgação científica, é comum encontrar uma organização lógica das informações, com introdução do tema, apresentação de dados e conclusões. Então vejam bem, uma introdução para situar o meu leitor sobre aquela temática, sobre o que eu vou falar, um título às vezes chamativo, essa apresentação de dados, e é uma apresentação em que eu vou usar os infográficos, em que eu vou usar as imagens, eu vou falar sobre as pesquisas que estão sendo feitas de forma resumida, e depois eu vou fazer uma conclusão, um resumo de tudo aquilo que foi apresentado para o meu leitor, para fazer com que ele tenha esse apanhado de tudo que foi visto. Então, além disso, o uso de exemplos, muito comum também falar. Se eu estou falando sobre a Amazônia, se eu estou falando sobre queimadas, eu vou usar os exemplos reais. Em que localidade foi observado, como foi observado, também os casos práticos, analogias, vou comparar, fazer a comparação, né? Para facilitar a compreensão do leitor. São recursos que a gente usa bastante na língua portuguesa e aqui eles ganham uma outra dimensão. Também recursos visuais. Falando muito sobre recursos visuais, como imagens, gráficos e infográficos. Os gráficos, né? E os infográficos, utilizando essa questão dos dados resumidos, e também são amplamente utilizados para enriquecer o conteúdo e torná-lo mais atrativo. É muito importante sempre ter cores que atraem, imagens que tenham a ver com a nossa temática. Começamos falando sobre direitos humanos, e aqui nós temos mais um exemplo nessa pegada. Percebam que mais uma vez a gente tem essa ideia de equidade, né? Os direitos humanos, vocês percebem ali as mãos levantadas ao redor de um globo, chamando a atenção, tudo o que você precisa saber para viver em sociedade. Olha que chamada interessante, né? Direitos humanos, tudo o que você precisa saber para viver em sociedade. Funciona quase como um manual. É bem interessante, revistas fazem muito isso, tratam como se fosse um manual a partir de dados empíricos, e a partir também do conhecimento do leitor sobre outros gêneros. A partir disso, o texto vai se desenvolver. Então, observem comigo agora o texto. Então, direitos humanos, tudo o que você precisa saber para viver em sociedade. Nesta abordagem sobre direitos humanos, convidamos você a refletir sobre o poder transformador da empatia em nossas vidas e comunidades. Mais uma vez, é uma linguagem apelativa, né? Convidamos você a refletir sobre o poder. É um convite, você chama, venha que nós vamos te mostrar, nós vamos tornar isso acessível para você. Buscamos não apenas transmitir informações, mas também inspirar a reflexão e o engajamento do leitor. Então tem uma temática, eu tenho o estudo dessa temática, e eu preciso fazer com que isso transforme o seu dia a dia, mostrar que essas pesquisas, mostrar que esses avanços, eles servem para o seu cotidiano, para a sua vida em sociedade. Então, inspirar a reflexão e o engajamento do leitor. É claro que as pesquisas, elas já buscam de alguma forma criar essa reflexão, mas talvez elas não sejam tão acessíveis quanto o tipo de texto que a divulgação científica vai fazer. Então percebam comigo que nós temos um exemplo aqui da analogia, que nós temos essas comparações. Então, assim como as células de um organismo vivo se comunicam e cooperam para garantir seu funcionamento harmonioso, a sociedade humana também pode prosperar quando cultivamos a empatia e a solidariedade entre seus membros. E percebam que já compara com elementos da própria ciência, né? Organismos vivos e sociedade humana. Convidamos você a construir pontes de compreensão e respeito mútuo em um mundo cada vez mais diverso e interconectado. Juntos podemos criar uma sociedade mais justa, inclusiva e compassiva para todos. Também temos marcas linguísticas, recursos verbais e não verbais como elementos importantes nesses gêneros. Então, na linguagem dos textos de divulgação científica, é comum encontrar o uso de linguagem figurada, a gente falou sobre as analogias, né? E recursos estilísticos para tornar o texto mais interessante e envolvente para o leitor.
a gente tem as várias figuras de linguagem, metáforas, comparações, personificações, são alguns dos exemplos frequentemente utilizados. Além disso, o uso de recursos visuais como imagens e gráficos complementa o texto e ajuda a transmitir informações de forma mais clara e impactante. Esse aqui é bem interessante, bem contemporâneo, né? Nós temos aqui o cidadão na era digital, falando um pouquinho sobre o comportamento das pessoas, né, na era digital, com vários emoticons, né, muito utilizados hoje na comunicação. Há pessoas que só utilizam emoticons e figurinhas para se comunicar. Aqui fala um pouquinho sobre o que você precisa fazer para ser um bom cidadão nessa era digital. Numerado, nós temos ali imagem, nós temos esses emoticons e, claro, o texto verbal. Então, 1. Defende os direitos humanos para todos. 2. Trata outros com respeito e não pratica bullying. 3. Não comete roubo ou danifica outros bens das pessoas. Comunica-se de forma clara, respeitosa e com empatia. Percebam que a gente tem essa numeração e ao lado nós temos algo mais explicando melhor, né? Então olha lá, comunica-se de forma clara, respeitosa e com empatia e ao lado. Toma decisões responsáveis quando está conversando com alguém online. 6 milhões de jovens reportaram que receberam imagens sexualmente sugestivas de alguém que estavam conversando online. Então percebam que eu trago ali os dados, né? Eu trago números e informações que complementam o bom comportamento na era digital. Então 5, almeja uma educação acadêmica que desenvolve hábitos para a aprendizagem ao longo da vida. É o lado. Usa ferramentas digitais para desenvolver suas habilidades, aumentar seus conhecimentos. 6, gasta e controla seu dinheiro de maneira responsável. Na sequência, defende direitos humanos de privacidade e liberdade de expressão. 8. Protege a si mesmo e os outros contra danos. 9. Busca equilíbrio para a sua saúde física e mental. Tudo isso, texto verbal associado a essas imagens, emoticons, que fazem referência aos ambientes digitais. Também encontro, né, a informação, vocabulário técnico, pontos de vista nos meus textos de divulgação científica. Eles fornecem informações sobre descobertas, teorias e avanços científicos, muitas vezes acompanhados de exemplos concretos e casos práticos. Então, o vocabulário técnico é utilizado de forma a tornar o texto preciso e específico. Mas é um vocabulário técnico, obviamente, mais acessível e explica geralmente o que essas palavras, esses termos, eles significam, sempre acompanhado de explicações para garantir a compreensão do leitor. Quanto ao ponto de vista, os textos podem apresentar diferentes perspectivas sobre determinado tema, estimulando o pensamento crítico e a reflexão do leitor. Mais um exemplo, desvendando os mistérios da genética, da teoria à prática. Então percebam, também temos imagens, nós temos essa chamada atraente, e a gente vai ver como funciona esse ponto que nós abordamos. Então, neste artigo, exploraremos os recentes avanços na área da genética e seu impacto na compreensão da hereditariedade da saúde humana. Então, ao longo do texto, investigaremos mutações genéticas específicas, como o gene, olha aí, utilizando o vocabulário técnico, gene BRCA1, associado ao câncer de mama. E aí ele vai explicar o que é esse gene, né? E examinaremos casos práticos de terapias gênicas bem-sucedidas, como o tratamento da anemia falciforme, mais um termo técnico, mas não é como no artigo científico em que essas coisas não são explicadas. Eles são postos como uma forma de também mostrar cientificamente para o leitor o que são aquelas coisas, que vai ser destrinchado ao longo da reportagem. Falaremos sobre polimorfismo genético e recombinação homóloga para elucidar os mecanismos subjacentes à herança genética e à manipulação do DNA. E além disso, abordaremos as implicâncias éticas e morais da engenharia genética, discutindo dilemas como a seleção genética em embriões e os limites da intervenção humana na natureza. Então a gente viu que os gêneros de divulgação científica possuem determinadas e inúmeras estratégias para facilitar essa aproximação com o público. Afinal de contas, esse é o grande objetivo, tornar acessível um conhecimento científico ao grande público. Então espero que vocês tenham gostado da aula, nós vamos ficando por aqui, agradeço a todos, fiquem bem
e até a próxima.